e aí em seguida a gente começa a conversa. Esse é um livro bom, talvez você não saiba, ele é um livro que não sabe exatamente do que se trata, ele é o tradutor holandês de literatura brasileira. O senhor que escreveu e ele traduziu. Não, ele escreveu o livro, mas ele é holandês e ele traduz do português para o holandês. Então ele já traduziu para o holandês Machado de Assis, desde Machado de Assis até escritores brasileiros mais recentes, como o Daniel Galera, o Michel Laube, que fazem parte de uma nova geração de escritores aqui no Brasil. E ele traduziu o João Paulo Ribeiro, não sei se você conhece, enfim. E eu acho que esse livro aqui é um livro como se fosse uma viagem amorosa dele, tradutor, pelo Brasil, um pouco não a procura dos autores dele, que ele traduziu, mas um pouco indo ao encontro desses autores, e eu acho um pouco descobrindo o Brasil dele, né? Tentando criar esse Brasil dele também, porque ele é tradutor de autores brasileiros que apresentam o Brasil, que cada um tem o seu Brasil. E ele veio um pouco fazer o Brasil dele, e o Brasil dele é esse livro aqui. Então eu vou ler 2 trechos que ele selecionou, e o livro trata de três viagens, não é isso? Entre 2004 e 2007. Entre 2007 e 2011, não é isso? 2010 e 2011. E por Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Ilhéus, enfim. Então, bom, vou ler 2 trechos. Esse primeiro é de São Paulo, não é isso? E o segundo é São Paulo também. Bom, Vamos a São Paulo. Tá bom. Tem que ser. Então, é a Igreja de São Bento, né? Igreja de São Bento. Bom, na Igreja de São Bento, ricamente decorada, pessoas rezam em voz alta. Do lado de fora, em frente à entrada, uma senhora está sentada no chão pedindo esmolas. Uma caridade, ininterruptamente, como um mantra, ou uma ladainha, fazendo eco às pessoas que rezam lá dentro. Algo parecido acontece na Catedral da Sé, um tríptico acústico. Dentro canta um coro de mulheres cujas vozes extravasam pelas portas abertas até a praça. Infelizmente, o canto gregoriano é imediatamente engolido pela música brega de um pastor barulhento que montou um palco imenso com possantes caixas de som bem em frente à igreja. Um pouco mais adiante, um pregador negro tenta convencer seu círculo de ouvintes de que sua religião é a melhor. Como um comerciante que recomenda a própria mercadoria. Deus é um grande negócio. Deus é forte no Brasil, afinal de contas, Deus é brasileiro. Disso não há dúvida. Depois da descoberta do Brasil, muitos estudiosos europeus entre o século XVI e XVII estavam inteiramente convencidos de que Deus havia criado aqui um paraíso na Terra, e não entre o Tigre e o Eufrates. Se Deus existe, só pode ser brasileiro. Expande-se a teoria séculos mais tarde, pois não há país mais bonito e mais pacífico que o Brasil. As más línguas que estão por toda parte atestam que a imperfeição do mundo e o desleixo dos brasileiros confirmam a tese. Agora o segundo trecho, que é um poema, isso? É seu? É batido. Escrito em holandês. Sim. O que um rico e poderoso paulistano que desliza pela vida e circula por São Paulo num Bugatti prateado tem em comum com um sertanejo enrugado pelo sol que tropeça sem perspectiva pela seca da morte? O que liga um índio carregado por uma onda de borracha que sofre a perda de seu passado com um escravo roubado da África que joga capoeira em Salvador para entreter turistas de toda sorte? O que conecta um gaúcho de Porto Alegre que toma mate e cavalga orgulhoso pelo infinito prado a um coronel de Minas Gerais que não quer saber de leis e dita autoritário o princípio do mais forte? O que um polonês de Curitiba que vagueia atormentado por sua cidade modelo com o pesar do imigrado, tem a ver com um pescador que pena para se manter fora d'água ao atirar sua rede no Rio Grande do Norte? O que há entre a garota de Ipanema, que em seu passeio na praia evita todo olhar cobiçoso que lhe é lançado, e a criança da favela do Rio, cuja esperança de uma vida melhor se crispa sem ganhar nenhum suporte? A resposta a essas perguntas feitas por mim mesmo é a língua. De norte a sul e de leste a oeste, em 8,5 milhões de quilômetros quadrados,
200 milhões de brasileiros falam português, cada um driblando individualmente, a não ser quando se trata de futebol, aí todos são um. Português com todos os sotaques e pronúncias possíveis, gramaticalmente correto e uma miscelânea de falares, floreado, barroco e extremamente direto, áspero, corrosivo e amistosamente suave. Há pouco mais de 10 anos, existe em São Paulo um grande museu dedicado à língua, o Museu da Língua Portuguesa. Você, acho que a gente podia começar perguntando o que fez você, o que te ligou ao português, né? Porque não só do Brasil, mas ele também é tradutor de autores portugueses. E o que te levou como holandês a descobrir o português e por que tradutores portugueses? É como se diz sempre, chercher la femme, e ela está sentada lá. Conheci a minha esposa Ana Carvalho em Berlim do Leste, no Eital. E ainda antes da queda do muro, vivia lá, eu vivi lá também alguns anos. E pronto, depois fomos viver em Lisboa, eu aprendi sempre. Eu estava a traduzir já de inglês e alemão, mas queria traduzir em português e comecei a ler, comecei a traduzir e estar em contato com editoras e também consegui fazer isso desde 89, eu traduzo literatura. E logo no início, escritor de Portugal, mas também no museu. Um dos primeiros livros que traduzia foi o Viva o Povo Brasileiro, de João Baldo. E depois a edição de Jacó de Machado de Assis. E depois outros, Antônio Dourado, de Nélia Machado. E como é que, por exemplo, como é que foi essa coisa? Você escolheu traduzir o João Baldo, o Machado, ou foram acasos que foram acontecendo? E no início, também dos editores, que estava procurando alguém para traduzir isso, e uma vez que se entra nesse processo, se fica conhecido, isso é mais fácil, fica cada vez mais fácil. E eu sempre fiz também propor aos escritores tentar entusiasmar e depois traduzir certos escritores para conseguir fazer várias coisas. E aí, como é que, por exemplo, isso que me interessa, como é que você, quer dizer, não dá para você explicar o seu gosto, porque cada um tem o seu, enfim, mas como é que você seleciona os escritores? O que faz você ter uma atração especial pelo João Baldo, ou traduzir o Michel Lauro, por exemplo, o Daniel Galera, quer dizer, foram escolhas esses aí, os mais recentes? A minha escolha é a qualidade da literatura. Isso é o que me diz mais, mas ao mesmo tempo eu sou um profissional. Não traduzo porque traduz que você não gosta também. Sim, há coisas que eu, digamos assim, gosto menos, mas tive sorte, porque no fundo a maior parte dos livros que eu traduzia, eu gostei e gosto muito. Há algumas coisas que eu gosto menos, por exemplo, Paulo Coelho não é Você traduziu também? Sim, 2 livros. Não é a melhor literatura do mundo, mas pronto, também faz parte da vida. E isso é a ironia que o autor mais bem vendido dos brasileiros para a Holanda é Paulo Coelho, o alquimista. Isso vendeu já mais de 500 milhões de exemplares só na Holanda. Então, é bom para o meu porto-governo. Mas é interessante essa coisa do que eu pensei do livro, porque é como se você conhecesse o Brasil antes, por intermédio dos livros, né? Quer dizer, como se fosse os livros tivessem uma espécie de uma lente sobre o Brasil, e como se não tivesse acreditado totalmente naquilo, tivesse vindo buscar um Brasil que é seu. Quer dizer, qual que estava por trás? Por que escrever esse livro? Por que estava... Esse livro não é, no fundo, eu não trato esse livro como um livro meu. Isso deve ser um retrato do Brasil, mas talvez seja mais um autorretrato. Quem fala aqui são escritores, também são pessoas
que nós encontramos nas ruas, nos museus, em taxistas, por exemplo, muito importantes. E eles é que falam. No fundo, isso é mais uma espécie, são personagens. E nós, a Ana e eu, também somos personagens nesse livro. E o protagonista é no Brasil. Isso podia-se formular assim. Então, isso também eu não estava interessado em escrever um livro político ou social, ou fazer jornalismo. Porque isso não me interessa assim tanto. É muito importante sair tais livros, mas eu acredito na literatura. Então, tentei escrever um livro que se lê bem e que é um prazer para ler. E assim, uma apresentação do Brasil, leitores europeus, como se o próprio país estivesse a falar. Infelizmente, na Holanda, leem isso como um guia ou como um livro de estudo, e não como uma espécie de romance, como se devia ler. Eu bem gostava de ler essa livro. Quando que saiu na Holanda? No ano passado. Mas ele não. Você preferia que ele fosse lido como ficção, é isso? Sim, no fundo é mais ficção. Também há um epígrafe. Há vários epígrafes. O central é que nem todas as verdades desta Bíblia são inventadas. E é exatamente isso. É que eu não sei o que é a verdade no Brasil. Eu não sei o que é o Brasil. O Brasil é um país, pode-se dizer, e tem muitas facetas, tem muitos lados, e pode-se dizer A, mas também pode-se dizer o B e o resto não. Então é um pouco difícil, mas isso é esse retrato, eu acho que já vi várias reações de pessoas que conhecem coisas e que gostam da maneira como foi feito o retrato. E isso é, no fundo, nesse sentido, fica mais perto da literatura, porque o estilo é importante, a estrutura é importante. Não se trata só de fatos, de ligações, mas mais de onde vêm esses fatos todos. Uma tentativa de escrever. E me interessa porque você falou do leitor holandês, né? Que ele lê isso como um guia de viagem, né? Quer dizer, não todos, mas já ouvi. Sim. E o que o leitor holandês quer com a literatura brasileira? Você que é tradutor, por exemplo, tem a experiência, por exemplo, do que vende, do que não vende na Holanda, quer dizer, o que é a imagem do Brasil que o leitor holandês quer, ou quanto é uma literatura que não corresponde a essa imagem, tem alguma chance de existir na Holanda, por exemplo, na literatura brasileira? Isso é como... Há dois mundos. Um é o mundo da literatura, que é um pequeno mundo, como em todo lado, infelizmente, e que a literatura brasileira não é assim, tão bem conhecida. Há pessoas que conhecem, mas é um público bastante pequeno. E o escritor, o maior escritor é Paulo Coelho. E por que você atribui isso? Não sei. É muito simples. Uma pessoa que quer ler um livro, entra numa livraria, vê lá, digamos, em 84 línguas diferentes, livros escritos nessas línguas e traduzidos para o holandês. Como é que se consegue convencer esse leitor que tem que ler livros do Brasil ou do Portugal e não essas outras 83 línguas? Isso é um problema fundamental. E lá o que ajuda sempre são escândalos, são nomes que também se ouvem em outros países, principalmente nos Estados Unidos, é claro, tudo que vem dos Estados Unidos é bom. A única coisa que se pode fazer é escrever sobre tentar dizer, é mais como um mercado, fazer publicidade e tentar convencer as pessoas que aqui há uma riqueza. E
isso saiu bastante coisa, também a Guimarães Rosa, saiu a Senhora Ramos, saiu a Turma de Andrade, então foi publicado bastante coisa. O leitor no fundo não pode não conhecer a literatura brasileira, há tanta coisa. Então eu também, do português, só de mais de 80 livros, e há outros tradutores, e há outro que já morreu há pouco tempo atrás, que também produziu muita coisa. Eu não vi só outros tradutores. Então é que isso acontece muita coisa, mas não, mesmo assim, o conhecimento da literatura brasileira é limitado. Além disso, a imagem que se tem do Brasil é um clichê. São as coisas como o samba, carnaval, o futebol, crianças na rua, esse tipo de coisa, os índios amazônicos. São esses clichês. Por exemplo, quando estávamos a tratar do livro da editora, a redatora disse que seria melhor pôr umas coisas à parte, uma espécie de caderno com temáticas, como a religião, o futebol. Eu disse, pelo amor de Deus, isso é que seria matar o livro. Porque, ela disse, assim o leitor tem um pouco pode ver melhor, mas isso não é função deste livro. E o que quis fazer era exatamente pôr fim a essa maneira de olhar para isto, porque não serve para analisar nenhum país, ficar parado com os clichês, como também na Holanda todas ainda andam nas, como chamam essas? Tamancos. E só há moinhos a cada esquina da rua e todos estão a fumar, maconha a todo lado. Sei lá, eu não sei quais são os clichês da Holanda aqui. Fazem só filme depois. É assim. Então, tu sabes quais são os clichês? Mais clichês. Holandês. Pois, esse da maconha, né? Que é, todo mundo fuma maconha, aqui fuma muito mais que lá, né? É a realidade para mim, mas ninguém quer entender isso. Aí um taxista uma vez me falou, na Holanda tudo como se diz, como ele falou? Alles mag. Pode tudo, né? Tudo, mas eu falei, mas no Brasil, mas aí eu falei, mas no Brasil tudo é possível. Lá pode tudo, mas aqui tudo é possível. E ele ficou muito orgulhoso que eu falei isso. Eu não sei, mas tudo aqui tudo é proibido, mas faz tudo. Mas também lá tem essa imagem clichê do Brasil, para mim como jornalista também às vezes é difícil de combater, de tentar de contar outras coisas sobre o Brasil, que esses clichês, né? Todo mundo acha que o Brasil é Rio de Janeiro, porque conhece a imagem do Cristo, né? Esse é o Brasil para eles. É muito mais, né? Mas esse mais não é passado para eles, assim, não, eu acho que... Será que é a televisão, por mais que tenha internet, que facilita essa visão, entendeu? Para mostrar o que é de verdade, entendeu? Mas não a violência, não esse código, entendeu? Mas o que mostra é um pouco mais inteligente, que está aprendendo, tem pessoas capazes, entendeu? Sei. Bom, não sei. Não, mas isso é interessante porque essas clichês também há um sexo, é claro. Pensa na Holanda. Olá, lá tem o público. Sentem-se. Olá. E, por exemplo, lá já tínhamos chegado ao assunto do sexo, mas há o Drummond,
o amor natural, esse livro de poema, também foi traduzido para o holandês. Depois alguém fez um filme, um documentário sobre isso, eu li o único não. Então entrevistou pessoas idosas aqui no Brasil para falar, para eles lerem um poema do Drummond de Andrade, poemas cabrosos, não é? Sobre o sexo, e falar do sexo. Depois, essa documentária criou na Holanda a imagem, em certos meios, que aqui no Brasil é que todos os idosos só pensam em sexo e só fazem aquela coisa que não fazem outra coisa do que aquela coisa. Então são imagens completamente absurdas. Mas eu não sei porque esse tipo de coisa entra na cabeça da pessoa. Mas isso também é que esse tipo de clichês também, os próprios países querem que isso continue. Assim é que eu estive lá em Frankfurt uns anos atrás, na feira, quando o Brasil era um país convidado. E lá vem tudo, lá entra tudo, samba, dança, isso. Paris, você também está a pensar a mesma coisa. Sempre são essas coisas fixas que querem usar para chamar a atenção. Também não é assim tão mal assim, mas geralmente fica limitado a isso. Claro, não vai mais longe. Então, assim, voltando para a literatura, para a gente sair um pouco desse lamaçal aí de clichê, porque acho que é uma coisa que não se resolve, não adianta. Você traduz literatura brasileira contemporânea, por exemplo. Eu queria que você falasse um pouco comparativamente, qual que relação, ou se há relação nenhuma, entre o que se produz no Brasil hoje em literatura e o que se produz na Holanda em literatura holandesa. Sim, eu tenho um exemplo que eu acho muito bom, que é o Diário da Queda, de Michel Lau, que é um livro espantoso. Eu não sei se conhecem o livro, eu tenho que ler. Isso é um livro mesmo muito... Você traduziu? Traduzi. E é um livro sobre os judeus, as 3 gerações depois da Auschwitz. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Aqui no Brasil, mas abordado de uma tal maneira, tão forte por Michel Lau, que eu acho que devia impressionar. Eu pensei, quando li esse livro, pensei, isso deve ter grande êxito na Holanda. Lá saem muitos livros, mas não teve êxito nenhum. E mesmo sendo milhares de vezes melhor do que muitos livros que saem sobre o tema. Olá, Rafael. Tudo bem? Tudo bem. E muito melhor do que muitos outros livros que saem sobre o tema. Mas é como se, eu acho que sei que não se espera do livro do brasileiro. O brasileiro tem que escrever. Tem que escrever uma literatura exótica. Tem que ser sobre esses temas que nós, holandeses, não conhecemos. Não podemos ver a coisa desconhecida. Mas não pensando no facto que as coisas conhecidas também podem ser tratadas de uma maneira diferente, de uma maneira desconhecida, que pode enriquecer a maneira como se vê o próprio mundo. Ou seja, são temas gerais, temas universais, do que falam aqui escritores. A Carola Saavedra é exatamente a mesma coisa. Ela entra também no livro, ela diz que não entende porque é que não trata ela como escritora, como uma escritora de uma literatura geral, não porque sempre liga isso com o Brasil. Então, o melhor seria nem saber de que país é que vem. Esse é o Paulo Coelho. Esse é o Paulo Coelho.
Mas em Paulo Coelho, eu não sei o que ele escreve, mas eu sei, mas a Bíblia independe de onde vem, quer dizer, na verdade o leitor americano holandês não associa o Paulo Coelho ao Brasil. Encontrou a chave, como chegar a vender livros a todo mundo. Eu acho, eu estou cheio de admiração por ele, de conseguir fazer isso, porque é muito difícil. É má. E depois o marketing e tudo. Mas ele usa a Bíblia, tem uma ligação com Deus muito direta, eu acho. E talvez seja essa a chave. Mas pelo resto Daniel Galera também, ele detesta isso, o exotismo que se exige no escritor. O Barba Ensapada de Sangue é um livro sobre consciência, sobre responsabilidades. Isso tem que se ler assim, em tanta faz. Se é um livro que se passa no Brasil, ou na Turquia, ou na Holanda, tanto faz. É um livro que trata disso. Sem os livros. E você vê alguma relação entre o que se faz na Holanda hoje, a literatura contemporânea na Holanda, com esses livros que são publicados no Brasil, ou não há relação nenhuma? Não. Eu acho que não. O que é publicado hoje na Holanda? Os romances. O que é o Isso são por uma parte, pode-se comparar com o Garola, com lá, com Daniel Galera. Há termos de comparação? Sim. Há temáticas, ideias, estilo, por exemplo, assim, o que tem a ver, quer dizer, que é comum à literatura contemporânea holandesa hoje e à literatura brasileira? É difícil dizer, tem que dar exemplos. Não, mas por alto. Por exemplo, um autor que é conhecido aqui também é Carmen Grünberg, foi traduzido, agora saiu terça, um livro que a maneira de ver as coisas, eu acho que não tem muito em comum com o Lauro. Também é uma maneira quase seca de abordar temas que são muito emocionais. E isso é um exemplo. Por exemplo, não sei se vendeu bem aqui o Koch, o jantar, eu não acho nada de literatura, mas é que isso foi publicado. Eu não sei se vendeu, mas são também, isso trata de responsabilidade o que pode acontecer numa família onde não sabe o que os filhos fazem. No fundo, tem 3 morados. E teve grande êxito nos Estados Unidos e depois foi traduzido aqui também por causa disso. Foi filmado, essas coisas. Mas escreve-se sobre muita coisa, como aqui também. E, por exemplo, a gente estava falando de clichê, né? Quer dizer, que um holandês tende a ver um Brasil que é um Brasil um pouco bidimensional, que é um Brasil que corresponde a certos clichês. Você que é um holandês que não tem esse vício, que pode vir para o Brasil com uma perspectiva mais aberta, o que te surpreende no Brasil? O que o Brasil é para você? O Brasil, para mim, é tudo o que o Brasil talvez não quisesse ser e ao mesmo tempo é. E também o que eu estou sempre a admirar, sempre a ver coisas nessas viagens também. Aqui uma vez um personagem do livro, está aqui, por exemplo, o Mário Sérgio, que falávamos muito na altura e foi fantástico. O que me impressionou sempre é a atitude de pessoas, porque as pessoas estão abertas e falam, e muito mais do que, por exemplo, como Holanda, querem ajudar. Isso eu acho uma coisa muito boa, muito simpática, e eu gosto. Ao mesmo tempo, é um desleixo tremendo ao nível do Estado, do governo,
poucas contradições, eu acho. Um livro individual e social de uma maneira direta. Então, quando se tem contato, quando se pergunta alguma coisa na rua, nós já ouvimos muitas histórias, então, sobre a origem de pessoas e no Brasil, todas as pessoas vêm de qualquer lado, tem outras origens. E são essas coisas que eu acho que é bom quando se viaja, e é agradável. Ao mesmo tempo, todos avisam, cuidado, porque há perigos e há violência. E também isso existe. Tudo existe aqui. Também isso é Deus. O tema de Deus é delicado no Brasil, sobretudo, também é delicado hoje na Europa, né? Mas a Ana estava comentando que ela viu alguém passar aqui, franceses, e o brasileiro dizendo para os franceses com orgulho: bom, agora vocês estão mais seguros aqui do que na sua terra. Eu queria que você... Eu acho que na verdade ainda é mais perigoso. Não, isso não fui eu que disse. Justamente, é muito mais perigoso no Brasil. Inclusive, a estatística é que morre muito mais gente no Brasil assassinada do que em qualquer lugar do mundo. Mas tem uma questão que é a questão da religião, e que seu livro fala, o título é Deus é Brasileiro, enfim, irônico ou não, mas enfim, o título está aí. E que é interessante porque é um problema que na Europa é diferente, porque tem a coisa do islamismo, não sei o quê, mas no Brasil tem um problema muito sério, que é o problema da evangélica, das igrejas evangélicas e tudo mais, e que tem uma correspondência com esse fascismo aí, que pode corresponder tanto a essa laicidade aí da extrema-direita europeia, como ao islamismo também da imigração, enfim. Então, eu queria como é que você vê as relações? Talvez você não queira falar de política, você falou no início que você preferia não falar de política, mas eu acho que tem paralelos aí que são interessantes. Eu acho que, para mim, pelo menos, a minha impressão é que o mundo inteiro está indo cada vez para um lado menos interessante, um lugar onde a extrema-direita tem mais chances de germinar, por exemplo, tanto na Europa como no Brasil, entendeu? E coisas que tem uma progressão aí para uma facetização, não sei como é que se diz essa palavra, do mundo, que é assustadora. E na Europa, de um certo lado, que tem a ver com Deus também, ou tem a ver com um pretexto de Deus, enfim, ou usando isso como um pretexto para uma reação, que é uma reação terrível também. E aqui no Brasil também tem essa coisa desse pretexto, um oportunismo do uso de Deus para tomadas de posições que são tomadas de posições de extrema-direita. Então, quer dizer, eu não sei se você quer falar sobre isso, se não quiser tudo bem, mas enfim, é porque eu acho que tem coisas acontecendo nos dois lugares, na Bélgica e na Holanda, na França, sobretudo, e no Brasil também, que, embora completamente diferentes e parecendo ir para lugares opostos, na verdade, reproduzem o mesmo tipo de sentimento, o mesmo tipo de tendência política, né? Quer dizer, para uma extrema-direita, né? Ou para um cerceamento das liberdades em ambos os lugares. Sim, mas aqui não há. Qual é o perigo da religião? O perigo da religião é, por exemplo, você aprovar no Congresso uma lei que impeça que as mulheres façam aborto quando são violadas. Esse é um dos perigos. Sim. Há vários outros, mas esse começa por aí. Então tem coisas seríssimas acontecendo no Brasil. Sim, e ligadas à religião, quer dizer, na verdade a religião como pretexto, porque o oportunismo político tem uma população com a ausência do Estado, quer dizer, tem uma presença muito grande das igrejas nas áreas mais carentes, nas áreas mais que necessitavam de uma presença do Estado que não existe. Então você está entre o crime e a polícia e você procura a igreja, claro, você não tem nada. E eu acho que há uma correspondência de um certo ponto de vista com a coisa da islamização também na Europa. Quer dizer, mas aí é diferente, quer dizer, seria um negócio mais complexo, porque tem uma reação também, isso aí propicia na França, sobretudo, na Holanda, uma reação da extrema-direita com a desculpa de que uma cultura está sendo destruída, entendeu? Que é muito assustador também. E isso no Brasil, na verdade, é diferente, acontece diferente, mas também há uma tendência para a direita e para a extrema-direita no Brasil. Então, quer dizer, eu acho que há correspondências aí, porque eu não sou sociólogo, não sou historiador, mas eu acho que há coisas aí que são muito
muito assustadoras nos dois mundos, né? Tanto no mundo brasileiro como no mundo holandês, o belga e francês, enfim. Mas a gente pode não falar disso também, se você preferir. Mas também eu acho muito simples, a religião devia calar-se. Claro. É só falar nas igrejas e é uma coisa pessoal, eu acho que isso é que eu quanto à Holanda, eu sinceramente tenho um pouco medo do Islã e porque agora já é 1 milhão, essa quase já é a religião maior da Holanda, porque os católicos sempre todos fogem das igrejas, os protestantes também, e o mundo muçulmano é muito forte, continua muito forte, e há a mistura entre a igreja e o Estado, a organização de... O que acontece no Brasil. Sim, isso também acontece nos Estados Unidos, a força dessas protestantes, desses grupos. E isso eu acho um grande perigo, sim, a palavra, igualmente, tratar-se de Deus ou Alá, ou seja, quem for. Isso não deve acontecer. A religião deve calar-se, tem que falar onde foi chamado. Mas eu acho também, ao mesmo tempo, que há isso explica talvez também o sucesso do nosso amigo Paulo Coelho, que há uma falta de coisas fixas na vida. O que é isso, viver? O que eu estou a fazer aqui? A pessoa precisa de uns pontos fixos em que se pode agarrar-se. E isso há cada vez menos essas coisas. Então o indivíduo tem que fazer escolhas. Mas como é que se faz isso? Antigamente eu me lembro quando eu, na minha infância, a aldeia onde eu nasci, tinha tudo a ver com a Igreja Católica. Todas as organizações sociais, tudo. Eu ia bem, não sei quanto. Sabe quantas missas eu assisti na minha vida? 3.338. Contei uma vez. É muito bem. Depois eu decidi, bem, isso agora chega, eu tenho o suficiente para o meu lugar no céu. Você já tem seu lugar. É, isso. Como chama isso aqui em português? Aflado. Essa coisa que se pode ganhar na igreja. Há uma palavra para isso. Salvação, redenção. Sei qualquer coisa, mas de qualquer maneira, eu não estou preocupado com o que acontece comigo depois de dizer adeus. Bônus, isso é banco. Isso É igual pontos de viagem. Milhas, Você tem milhas. Não, existe uma palavra para isso, não me lembro. Mas é que... então, eu acho que há uma dependência, também há uma necessidade de ter uma moral, uns pontos fixos, como é que tem que viver. E isso, quando não se... isso explica essa volta, esse regresso para a igreja, mas são diferentes. Aqui, isso explica esse crescimento aqui dos seios todos, protestantes, pentecostes, como se chama, pentecostal. Isso tem nós vimos aqui, eu acho que é uma coisa interessante, em São Paulo, uma espécie de McDonald's da igreja. Isso eu mesmo achei interessante, porque nunca tinha visto isso. Nós tínhamos lado com o Lourenço Mutarelli no Museu da Bazar de Segal e fomos ao metro com muito louco e depois vimos uma coisa que se podia entrar no carro na frente de um prédio e eu vou ver se encontro esse carro. Pode fazer uma pergunta sobre as fotografias, que eu lembro, quer dizer, o livro é ilustrado também com fotografias da Ana.
e da Ana Carvalho, e eu queria saber como é que vocês trabalham a coisa do texto, da fotografia, se há uma conexão, se é gratuito, se vocês, por exemplo, se a fotografia incide de alguma forma, influencia de alguma forma o texto da fotografia, como é que vocês... Aí você pode responder também. É uma simbiose, eu acho. Porque as fotos, quando tirei essas fotos, não estava a pensar no livro. Não? Elas são anteriores ao São livro. anteriores. Enquanto viajamos, né? Durante a viagem, me chamaram a atenção, aos dois, ou a mim. Mais tarde, também serviram de apoio, também para recordar certos episódios e para ilustrar. É difícil saber onde começou a fotografia e acabou o texto. É mesmo, não sabia. Mas o livro, no fundo, conta duas vezes a cidade. Uma vez com as fotos e outra vez com o texto. E às vezes entra. As fotos, por exemplo, a Ana fez muitas fotos no antigo porto de Porto Alegre, das docas. E é a pena não podemos mostrar. Isso é uma série, no fundo, é uma série de pinturas abstratas. E eu acho impressionante. E tentei descrever essas coisas no livro. Então isso foi mesmo o texto veio logo direto das fotos, que não entram no livro, mas assim entram de uma certa maneira. Assim tentamos, mas é duas vezes a história do Brasil. Uma história. De uma outra pergunta que não tem a ver com isso, mas que eu pensei agora sobre a definição para você da literatura brasileira. Você também traduz literatura portuguesa, né? Literatura contemporânea também. E você vê a relação entre essas duas literaturas por um olhar holandês, um olhar estrangeiro. Quer dizer, para você, o que diferencia essas literaturas? O que elas têm em comum? O que na literatura mais jovem, contemporânea, tanto no Brasil como em Portugal, o que você vê aí de ponto comum, de diferença, enfim, porque é interessante para um brasileiro, eu vejo as diferenças, mas o que um olhar holandês como ele define essas duas literaturas aí? Bem, isso, e ainda junta-se outra, ainda a literatura africana. Sim, claro. Mas, por exemplo, um escritor como Albalusa tem muito mais a ver com a literatura brasileira do que com a literatura portuguesa. A literatura portuguesa, em geral, é um pouco mais pesada, talvez, um pouco mais ensimismada, às vezes. Mas, por exemplo, o Gonçalo Tavares, que faz uma literatura que eu acho que é muito familiar com aquilo que o Bernardo Carvalho escreve. Dulce Maria Cardoso tem muito em comum com Carola Saavedra. E assim há relações, eu acho. Mas um Saramago, não sei com quem é que se podia comparar. O Lobo Antunes também não sei. A pessoa é tão única que não se pode comparar com ninguém. Mas então é uma mistura, há muitos. Eu gosto tudo o que é português. Mas eu vou ler rapidamente essa coisa para ler desse aqui. Despedimos-nos de Lourenço Mutarelli e voltamos para a larga rua principal, a Domingos de Moraes. 4, 5 pistas, trânsito movimentado. Uma entrada para a igreja, nada de especial. Não mesmo? Como não? É um drive-thru como um McDonald's. Tem uma mesinha com panfletos e atrás da mesinha está um homem. Motoristas podem pegar informações sobre nossa igreja aqui, a Igreja Universal do Reino de Deus. Ou, se quiserem, podem conversar com o pastor. Aperta essa campainha e o pastor Osvaldo vem aqui para fora. Funciona? Funciona muito bem, principalmente nas horas de pico. Vocês querem conversar com o nosso pastor? Por que não? Interessante. Uma igreja drive-thru. Não deixamos que ele chame o pastor, mas vamos nós mesmos até a igreja, gigantesca, sem nenhum ornamento. Só a palavra conta, imagens não. O pastor vem até nós com um olhar alegre. Osvaldo Volpini, posso ajudá-los?
Não, ajuda, assistência espiritual não precisamos. Mas como funciona? As pessoas saem do engarrafamento quando vem o drive-thru? Não, não exatamente. Nas horas mais movimentadas, enviamos pessoas para a rua, jovens, principalmente moças, que tentam persuadir os motoristas. E tem sempre pessoas precisando de ajuda, que então vêm até mim. Realmente, Deus é grande no Brasil. Mas não tão grande para poupar o taxista com o qual pegamos uma corrida. Uma senhora idosa fez compras no supermercado em frente ao ponto e sobe a rua de marcha ré. Pelo menos esta é a intenção. Só que ela não vê o nosso táxi e o carro vem lentamente em nossa direção, batendo na lateral do Chevrolet novinho. É isso. Isso é o Brasil. Não sei se alguém tiver alguma pergunta para fazer Sim, a coisa ser mais... Eu queria pedir uma coisa, para voltar a ler sobre o Fernando. Aquela primeira que é poesia, o poema, eu acho que, não é? Para quem não está uma pessoa assim, não por aqui. Se você... O poema. Sim. Bom, o que um rico, poderoso paulistano que desliza pela vida e circula por São Paulo num Bugatti prateado tem em comum com um sertanejo enrugado pelo sol que tropeça sem perspectiva pela seca da morte? O que liga um índio carregado por uma onda de borracha que sofre a perda de seu passado com um escravo roubado da África que joga capoeira em Salvador para entreter turistas de toda sorte? O que conecta um gaúcho de Porto Alegre que toma mate e cavalga orgulhoso pelo infinito prado a um coronel de Minas Gerais que não quer saber de leis e dita autoritário o princípio do mais forte? O que o polonês de Curitiba, que vagueia atormentado por sua cidade modelo com o pesar do imigrado, tem a ver com o pescador que pena para se manter fora da água ao atirar sua rede no Rio Grande do Norte? O que há entre a garota de Ipanema, que em seu passeio na praia evita todo olhar cobiçoso que lhe é lançado, e a criança da favela do Rio, cuja esperança de uma vida melhor se crispa sem ganhar nenhum suporte? A resposta a essas perguntas feitas por mim mesmo é a língua. De norte a sul e de leste a oeste, em 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 200 milhões de brasileiros falam português, cada um driblando individualmente, a não ser quando se trata de futebol. Aí são todos um. Português com todos os sotaques e pronúncias possíveis, gramaticalmente correto e uma miscelânea de falares, floreado, barroco e extremamente direto, áspero, corrosivo e amistosamente suave. Há pouco mais de 10 anos existe em São Paulo um grande museu dedicado à língua, o Museu da Língua Portuguesa. Se alguém quiser perguntar alguma coisa... Você está traduzindo a Clarice Lispector agora, né? Sim, sim. Poderia falar um pouco dela? Como que vai ser na Holanda? Como que está o andamento disso? Bem, isso como vai ser, não sei. Espero que vai correr bem. Isso que traduzi são o Descoberto do Mundo. São as crónicas dela e uma seleção. Também vai sair a biografia de Benjamin Moser. E agora eu acho que também vão publicar esse livro de contos que saiu nos Estados Unidos, posto por Ben Moser, e que teve grande êxito lá. E isso é interessante como por esse desvio entrou na Holanda. Então já escreveram sobre essa edição americana, essa tradução americana de Clarice. Agora, o que aconteceu, no fim dos anos 80, já foram publicados 2 livros, romance e contos. Nada. Não vendeu absolutamente nada. Há 10 anos, uma outra editora reeditou esses mesmos 2 livros. Outra vez, nada. Agora entra através desse desvio dos Estados Unidos, de repente descobrem o grande escritor que é Clarice Lispector. Eu acho muito interessante isso, porque diz tanta coisa sobre o mundo em que vivemos e tanta coisa sobre
a maneira como funciona a literatura e como a divulgação da literatura. Mas eu acho ótimo que não me interessa muito ser assim ou assado. O mais importante é que ela entrar. E eu estou muito curioso saber o que vai acontecer com essas crónicas e com a biografia e depois com os contos, porque também há muitos romances ainda para traduzir, não há muita coisa dela. Mas não sei se é só uma moda passageira e que vai passar muito rápido ou não, isso não sei. Eu não sei se a única coisa que sei é que não vai ser um Paulo Coelho. Não vai vender como o Paulo Coelho. Mas ninguém vende como o Paulo Coelho. Só a Bíblia. Mas não tem autor. Então, é isso. Alguém quer fazer mais Tem alguma uma coisa? curiosidade. Certo. Tem tanto escritor na Holanda, é tão fácil escrever um livro como é aqui no Brasil. Aqui no Brasil você tromba com qualquer... Impressionante a quantidade de gente que escreve livro aqui. Sim. Tem a mesma coisa? No Holanda também publica-se muito. Ele nem vai publicar, mas depois que ele olha e fala assim, ó, a fulana, a não sei quem, você olha, não é possível que essa pessoa escreveu um livro. Mas deve escrever um livro. Há várias Tem coisas. vários. O Charito escreveu 101, não sei lá quantos. O Gabriel Charito. Há várias coisas. Eu acho que na Holanda, como em todos os outros países, é que há muitos escritores que pensam que são escritores e que escrevem livros, que mandam para editoras lá, nem leem, nem jogam fora. E